O alcoolismo e seu tratamento. O Dr. Ronaldo Laranjeira é médico e coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo e com PhD em dependência química na Inglaterra. Quando se fala em dependência química, a preocupação maior é com as drogas ilícitas, como a cocaína, a maconha, o crack, o êxtase, entre tantas outras. No entanto, o grande inimigo está camuflado sob o manto do socialmente aceitável. O álcool nem sequer é considerado uma droga que causa dependência física e psicológica por grande parte da sociedade. Sua venda é livre e ele integra a cultura atual ligada ao lazer e à sociabilidade. Uma reunião em casa de amigos, o happy hour, depois de um dia estafante, a balada de sábado à noite, a paradinha no bar na saída do escritório, enfim, todos eles não têm sentido sem a bebida alcoólica. O efeito relaxante das doses iniciais, porém, desaparece com o aumento do consumo. Se o convívio com uma pessoa embriagada incomoda, isso não é nada diante dos males que o álcool pode causar e que não se restringem às doenças do fígado. A labilidade emocional que num instante transforma o alcoólatra risonho num indivíduo violento é responsável não só pelo aumento da criminalidade, mas também pela desestruturação de muitas famílias. Beber com moderação é possível, mas raros são os que reconhecem estar fazendo uso abusivo e nocivo do álcool. Muitos ainda não são dependentes, mas se incorrem em riscos que deveriam e poderiam ser evitados. Não se pode esquecer de que a grande maioria dos acidentes de trânsito ocorre quando está no volante uma pessoa alcoolizada. Padrões de consumo de álcool. Dr. Drauzio Varela pergunta: é enorme o número de pessoas que bebe. Do ponto de vista médico, quando se diz que uma pessoa é alcoólatra? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: é preciso estabelecer uma distinção entre 3 padrões de consumo de álcool. Há os que não têm problemas ao beber, os que fazem uso abusivo do álcool e os que são dependentes dessa substância. Hoje está mais ou menos estabelecido que a pessoa sem problemas, se for um homem saudável, pode beber o equivalente a 2 ou 3 copos de vinho diariamente, ou 2 copos de chopp diariamente, ou uma única dose pequena de destilado. Em se tratando de mulheres, as doses deverão ser um pouco menores, já que elas são mais sensíveis aos danos biológicos provocados pela bebida. Esse padrão de uso contido do álcool é o que a maioria das pessoas desenvolve. Número substancial de pessoas, porém, faz uso nocivo do álcool, pois ocasional ou regularmente bebe acima das quantidades citadas acima. Se numa festa a pessoa bebe 5 copos de cerveja ou 3 doses de uísque, já está ingerindo mais do que seu organismo tolera em termos de intoxicação alcoólica. É claro que, do ponto de vista biológico, beber regularmente 3 doses de uísque ou de pinga
causa impacto biológico significativo, como hipertensão arterial ou doenças gástricas e hepáticas relacionadas ao consumo de álcool. A pessoa pode não ser dependente, mas nem por isso deixa de lesar o organismo quando exagera na bebida. No Brasil, 13% da população masculina adulta tem problemas com o álcool, e 2/3 desses 13% abusam do seu uso. Bebem 3 doses de uísque ou uma dose substancial que vale por 3 e dizem: não sou alcoólatra porque só bebo isso e mais nada. Dr. Drauzio Varella fazendo uma pergunta: o senhor classificaria essas pessoas como alcoólatras? Dr. Ronaldo Laranjeira respondendo: não. Tecnicamente, a Organização Mundial de Saúde considera que essas pessoas fazem uso nocivo do álcool, mas não chegam a ser dependentes, porque conseguem passar alguns dias sem beber, não bebem pela manhã, nem sentem necessidade premente da bebida em outros momentos. Muitos adotam um padrão razoavelmente regular de consumo. Às vezes só bebem nos finais de semana, por exemplo, mas bebem grandes quantidades, o que não as preserva dos efeitos nocivos físicos e comportamentais do álcool. No Brasil, esse padrão de uso está se tornando típico dos adolescentes. Mais expostos à cultura que valoriza e facilita o consumo de álcool do que os jovens de anos atrás, os jovens de hoje exageram nas doses nos finais de semana. Estudos não deixam dúvida que esse aumento progressivo de consumo está diretamente relacionado com o crescimento do número de acidentes de trânsito ou domésticos e de casos de violência. O uso nocivo do álcool sempre envolve risco físico para a saúde e risco comportamental para o ambiente. Uma sociedade complexa como a nossa não está aparelhada para proteger o indivíduo intoxicado. Inúmeras pesquisas a respeito do assunto deixam claro o grande custo social do uso nocivo do álcool. Vivemos numa cultura que estimula e facilita o consumo de bebidas alcoólicas. Os anúncios publicitários passam a impressão de que álcool não faz mal. Muitos pais dizem: meu filho só bebe, não usa drogas, como se isso não representasse motivo para preocupações. Na realidade, se computarmos o número de acidentes e mortes causados por drogas, especialmente entre os jovens, o do álcool dispara na frente de qualquer outra como principal responsável. Mecanismo biológico da dependência. Dr. Drauzio Varella pergunta: quais são as pessoas que você classifica como alcoólatras? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: a pessoa torna-se alcoólatra à medida que prolonga e repete o uso nocivo do álcool e surgem as ressacas de repetição. O que é a ressaca? De alguma forma, é a resposta do cérebro a uma dose excessiva de álcool. Existem dois componentes da ressaca. Um é o componente tóxico do álcool. Um vinho de baixa qualidade provoca pior ressaca porque contém mais impurezas, mais metanol e mais chumbo. O outro componente é a ação farmacológica do álcool no cérebro. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e o cérebro responde com um efeito rebote se exposto a quantidades maiores dessa substância. Ao contrário do efeito relaxante e agradável das doses iniciais,
a pessoa acorda no dia seguinte à bebedeira mais excitada, irritadiça, inquieta e ansiosa, mas se sente melhor se começa a beber mais cedo, porque alivia os sintomas da crise de abstinência. As ressacas de repetição fazem parte dessa síndrome e são uma forma de o corpo demonstrar que se ressente da falta do álcool. Dessa fase em diante, a pessoa bebe não mais porque seja agradável, nem socialmente oportuno, mas para atenuar o desconforto provocado pelo próprio álcool. Esse é mais ou menos o mecanismo biológico da dependência de álcool. Quando o quadro se agrava, as pessoas já despertam com tremores, suando, muito irritadas e tensas. Bebem logo pela manhã para se sentirem mais calmas e continuam bebendo durante todo o dia para aliviar os sintomas da abstinência. Dr. Drauzio Varella pergunta: os sintomas de abstinência vão ficando cada vez mais frequentes e intensos? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: vão ficando e a pessoa tem de usar a própria substância com que se intoxicou para aliviar os sintomas. É nisso que se constitui basicamente o mecanismo da dependência. Dr. Drauzio Varella pergunta: às vezes as pessoas dizem: hoje não estou bom para beber, ou hoje estou ótimo para beber. O que explica essa sensação diferente de um dia para o outro? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: acho que o álcool é uma droga que produz tantos efeitos que, às vezes, por uma série de problemas físicos, a pessoa pode não se sentir disposta para beber. No entanto, para a grande maioria que se encontra no processo de uso nocivo ou de dependência, não existe dias mais ou menos confortáveis em relação ao álcool, porque a necessidade de beber sempre fala mais alto. É isso que evidencia melhor a transição entre uso nocivo e dependência. Quanto mais dependente a pessoa for, maior a necessidade e menos dias ruins para beber ela terá. Dr. Drauzio Varella diz: na verdade, vai ter dia ruim para ficar sem beber, né? E Dr. Ronaldo Laranjeira confirma: os dias serão ruins se o dependente não beber. O tremor e a irritação aumentam e ele não consegue controlar-se nem funcionar direito. É um mecanismo parecido com o da dependência do cigarro, que, de certo modo, é mais poderoso ainda. Os sintomas de abstinência são intensos porque o cérebro reclama da falta de nicotina. No caso dos alcoólatras, reclama da falta de álcool. Sobre a ressaca, Dr. Drauzio Varella pergunta: por que a ressaca não é sempre igual? Às vezes é mais intensa, embora a pessoa tenha bebido proporcionalmente menos. Dr. Ronaldo Laranjeira responde: a intensidade da ressaca depende, em parte, da qualidade da bebida. Dependendo da quantidade ingerida, em geral, o bom uísque escocês e o melhor vinho francês provocam ressacas mais leves, mais relacionadas ao efeito farmacológico do álcool. Já misturar bebidas, vinho, cerveja, destilados, licor, seja lá o que for, provoca ressacas muito piores, porque além do álcool etílico foram ingeridos vários outros componentes tóxicos destas bebidas. Resumindo, dois fatores influem na intensidade da ressaca: qualidade e composição da bebida e quantidade de álcool ingerida. Dr. Drauzio Varella pergunta:
Quer dizer que a crença de que misturar bebida não é bom tem certo fundamento? Dr. Ronaldo Laranjeira responde: tem muito fundamento. Misturar bebidas significa ingerir outros componentes nocivos além do álcool etílico.